Olá a todos, malta, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta. Estamos então de regresso, desta vez para o resumo do Grande Prémio de Las Vegas. Um dos grandes prémios, entre aspas, mais esperado do ano, porque acaba por ser também... Se calhar para os pilotos não é? Para os pilotos se calhar não, mas se calhar para algumas... Para a Fórmula 1 de certeza, porque é a promotora do Grande Prémio, portanto de certeza que sim, mas não deixa de ser um Grande Prémio. Pronto, acaba por passarmos na Strip de Las Vegas, etc. Acaba por ser um Grande Prémio diferenciado, digamos assim. Gostemos ou não, eu confesso que por ser um circuito citadino quase nunca gosto, mas pronto. Sim, mas acaba por ser na mesma diferenciador. Dar os status da corrida como habitualmente. George Russell acaba por fazer a pole position e também por ganhar a corrida. Em segundo, Lewis Hamilton, com uma recuperação muito boa. Carlos Sainz a fechar o pódio em terceiro lugar. Em quarto lugar, Charles Leclerc, e em quinto, a fechar o top 5, Max Verstappen. A volta mais rápida acabou por ficar a cargo de Lando Norris. Gonçalo, acho que tivemos aqui uma corrida que acabou por ser, se calhar, mais interessante do que estaríamos à espera, mas que mesmo assim nunca teve muita história. Sim, antes de mais, acho que temos de referir que já temos campeão do mundo. Exatamente, começar por aí. Max Verstappen hoje termina à frente de Lando Norris e ganha os pontos suficientes para que seja já como quem diz. Faltam apenas 2 corridas para o final da temporada de 24. O campeonato mesmo não foi até à última, mas quase. E, comparado com os últimos 2 anos. E comparado mesmo com os anos ali da altura da Mercedes, com o Hamilton, próprio Rosberg, com a própria Ferrari do Vettel. Acabou por ser um campeonato mais disputado. Foi mais disputado do que o que nós estávamos à espera. Sem dúvida. Isso é inevitável. Depois do ano passado, depois daquilo que vimos no ano passado, em que só tivemos uma corrida ganha por um piloto que não fosse Red Bull. Certo. E o Max a ganhar as da Red Bull praticamente todas. Portanto, esta época não se antevia uma época assim. E a verdade é que se não fosse um arranque incrível da Red Bull no início do campeonato, aliado a uma falta de expectativa por parte das equipas, ou seja, as outras equipas não estavam à espera de serem competitivas, ou seja, não acreditavam que iam ser suficientemente competitivas para desafiar a Red Bull. Portanto, nesse início de temporada também não havia, ou seja, não havia muito aquela esperança de vamos lutar pela vitória. Era mais corrida a corrida. Exato, vamos corrida a corrida. E portanto, aquele primeiro início de temporada acabou por dar à Red Bull o buffer necessário para aguentar. Ao Max, à Red Bull sim, não. À Red Bull não. Ao Max acabou por lhe dar o buffer necessário para aguentar o primeiro lugar até ao final do campeonato. Não foi aguentar. E além disso, nem é só, acho que aqui neste ponto, da forma como o campeonato acabou por acontecer, acho que nem é dar-lhe o buffer suficiente até ao final do campeonato. É dar-lhe o buffer suficiente para ele conseguir ser campeão a 2 corridas do final do campeonato. Sim, porque eu acho que no final de contas o Max, há uma estatística muito interessante sobre isso, que é, basicamente resumindo, é que a partir de Imola, que é aquele ponto que nós assumimos que a Red Bull perdeu o domínio e começou a existir, lá está a ascensão principalmente da McLaren, depois surgiu a Ferrari, a Mercedes, depois surgiu e depois surge outra vez a Ferrari. Ou seja, quando temos essa queda de domínio da Red Bull e que nós começamos a considerar e a afirmar que a Red Bull já não tinha o carro mais rápido, certo, né, destacado, é interessante, e começámos a falar, né, e falámos muitas vezes sobre isso, principalmente que parece que temos um novo carro dominador, principalmente ali no verão. Notava-se que o McLaren era melhor. Sim, notava-se. Sem dúvida. E é bastante interessante, até principalmente agora para os Estados Unidos.
México, Brasil, até esta última fase da temporada, até outubro mais ou menos, nós considerávamos, né, que a McLaren tinha se calhar o melhor carro, e é bastante interessante que até aí o Max tinha conquistado, acho que era mais um ponto do que o Norris. Certo. Eu acho que lá está. Daí eu não concordar quase a 100% contigo de que o início deu-lhe um buffer. Deu-lhe o buffer sim, mas não foi para aguentar. Eu acho que o Max este ano ele conquistou o título, porque eu sinto que ele nessas tais corridas, lá está, ele não tinha o melhor carro e mesmo assim fez a diferença. Algo que eu não consigo dizer que isso aconteceu ano passado. Certo. Não, o carro era extremamente dominador. Agora eu acho que o Max desde aí faz um campeonato muito, muito bom. Sim. Eu acho que ele tem. O Max estreou mais do que desde faz um grande campeonato. Faz um grande campeonato. Espetacular mesmo. Até aí fez aquilo que já tinha feito também no ano passado, e acho basicamente que tinha o melhor carro e ganhava. Sim. A partir de Imola, nota-se que faz um grande campeonato e nota-se que faz um campeonato inteligente. Exatamente. Pronto. Aquilo que o Max, se calhar, e que nós criticámos aqui em algumas alturas, que se calhar ainda hoje viu-se isso. Sim, ainda hoje nas ultrapassagens ao Ferrari. Sim. O Jean-Pierre diz-lhe para deixar passar, basicamente. Sim. E o Max, em outras situações, ele não ia responder da forma que respondeu. Ele disse, exato. Ok. Exato. Ou seja, não é? Não, é o próprio Max a perguntar. É o próprio Max, exato. A perguntar, olha, sim, achas que faz sentido? Achas que faz sentido, exatamente. Portanto, acho que aqui demonstra uma inteligência por parte do Verstappen que nem sempre vemos. Eu acho que ele sentiu que a partir de Imola, e principalmente eu acho que o ponto maior de viragem é a pausa de verão. Percebes? Eu acho que ele, desde que veio a pausa de verão, ele veio com uma mentalidade de que ele sabia que não tinha o melhor carro, que não podia fazer o mesmo tipo de corridas, mas que sabia que tinha tinha um carro suficiente para conseguir conquistar o título. Exatamente. Precisava de pontuar e foi isso que ele fez. E terminou várias vezes no pódio, não ganhou corridas, a não ser agora no Brasil. Pronto, ali no Brasil tem uma corrida que sim, já falámos sobre isso, malta. Se quiserem ouvir esse podcast, nós falámos. Efetivamente ali o campeonato do mundo foi ali decidido. Sim. O campeonato ficou ali decidido. Agora era única simplesmente uma mera formalidade. Uma formalidade. Não é? Mas eu acho que o Max no Brasil faz uma corrida espetacular, como eu acho que fez muitas grandes corridas. Por exemplo, em Zandvoort, ele acaba em segundo num fim de semana que eu acho que, por exemplo, o Piastri podia estar ali à frente dele. Não te diria Zandvoort, diria talvez Singapura. Singapura também é a corrida ele acaba em segundo, que eu vejo em que ele acaba em segundo. Ou seja, quase 30 segundos as duas corridas onde Lando Norris domina completamente Zandvoort e Singapura, e ele consegue acabar em segundo, também ele relativamente tranquilo. Ou seja, consegue em corridas corridas que são dominadas daquela forma, quando tens um piloto ao lado como o Piastri, que é um piloto também reconhecido, embora seja muito novo ainda, mas reconhecemos capacidades, presumimos que o companheiro de equipa poderá fazer, ou seja, é uma potencial dobradinha ali. Exatamente. A verdade é que como aconteceu isso não aconteceu, tal como aconteceu na Hungria. Isso não aconteceu e o Max acaba por conseguir limitar os pontos que ia perdendo para o Lando Norris. Sempre foi assim, sempre conseguiu ir limitando os pontos que ia perdendo. Enquanto perdia um ponto aqui, 3 ou 4 lá, 7 quando ele ganhava, ou por exemplo em Monza, que não ganhou, mas Monza também foi uma corrida relativamente má para a Red Bull. Ou seja, acaba em sexto. O Lando Norris, na realidade, por exemplo, eu acho que aí eu acho que por outro lado, acho que também houve às vezes algum demérito por parte da McLaren, que sempre que nas corridas em que o Max e a Red Bull estavam pior, eles nunca conseguiram colmatar com a vitória. Sim. Se reparares, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Eu acho que é um bocado por aí. Por exemplo, quando acho que a Hungria muitos pontos, acho que a Hungria eles têm nós daqui até podiam ter trocado e podiam ter entregue a vitória, até porque
Monza tinham toda a capacidade por tinham ganhar. de ganhar e perdem, são as que perdem. Acho que Silverstone. O Brasil acaba por ser a mesma coisa. A Brasil. É a circunstância da corrida acaba por cair para o Max, mas o Max faz uma corrida. Mas eu acho que o Max ganhava a corrida, não é mesmo? Não sei se ele ganha a corrida na mesma, sei é que ele vai lutar por ela na mesma, isso não tenho dúvidas. Se a vai ganhar ou não é que é diferente. Mas eu acho que tem muito a ver com mesmo isso. ele tendo-lhe caído a sorte da corrida ou não, o Lando não deveria ter estado na mesma em posição de lutar pela vitória. Exatamente, que não e que não esteve, não é? E portanto aqui há uma série de erros da McLaren e do Norris em alguns pontos. Sim. Embora eu acredite que o Norris não tenha assim. Em Baku acaba por ganhar pontos ao Max, quarto contra em Baku, quinto. por exemplo, em Baku eu acho sem dúvida que foi um erro da McLaren. A McLaren o Piastri ganha aquela corrida, o Norris tinha ganho aquela corrida, o Verstappen acaba em quinto, acho eu, ou seja, são mais 15 pontos. A Hungria, por exemplo, a diferença de 15 pontos. A Hungria é outro caso problemático. Diferença de 7 pontos, não é? Porque mesmo que eles não tenham feito não tivessem feito aquela questão de parar o Norris e quando é que param o Piastri, não sei o que é, o Norris provavelmente iria atacar o Piastri até ao final da corrida. Se calhar. E se calhar ia ganhar a corrida. E assim não atacou porque. Se não atacou, estava na frente. Estava na frente, não é? E a conversa foi: deixa passar o Piastri, em vez de ser. Certo. Em vez de ser, se calhar, olha, não atacas o Piastri. E a conversa seria diferente. Sim, e provavelmente, se calhar, o Norris iria conseguir passar e ganhava aquela corrida. Sim. Baku, a mesma coisa. Ou seja, aqui já estamos aqui a falar de duas corridas que podiam ter sido ganhas e não foram. Monza. Por culpa deles. Monza e em aspas. Também era uma corrida. Já para nem falar dos swaps que deviam ter feito. Exato, mas pronto. Mas outra corrida que deviam ter ganho e não ganharam. E depois eu diria que Imola não. Porque Imola eu acho que até a McLaren não estava à espera. Certo, ninguém estava à espera. Ninguém estava à espera. Portanto, Imola não. O que acontece na Áustria? Imola não, mas... Não é? É sempre... Imola não e depois... Acho que Silverstone. Barcelona eles deviam ter ganho. Podiam e deviam ter ganho também. E se isto fosse desta forma, a coisa mudava de figura. Claro. Os erros que a McLaren foi cometendo. Eu acho que a McLaren, imagina, e se calhar já vamos falar disso e agora também avançando um bocadinho para a corrida, depois deste breve... Que rescala um bocadinho do Ned, como é que o Max conquista o título. Também falarmos um bocadinho do conquistar do título. Exatamente, como é que o Max conquista o título, mas eu acho que, apesar de ter existido um domínio inicial, que eu concordo 100% contigo, que eu acho que aquele domínio aconteceu também porque as próprias equipas não acreditaram no desenvolvimento que iriam conseguir fazer. Sem dúvida. E eu acho que isso é um erro enorme. Sim. Eu acho que todas as equipas aprenderam com isso, por isso é que nós estamos no final da temporada e estamos a ver equipas a trabalhar e a trazer desenvolvimentos que são já a pensar em 2025, mas muito provavelmente, se calhar, estes desenvolvimentos nem vão ser utilizados, vão ser já também estes modificados a um pré-2025. Sim. Ou seja, eu acho que as equipas perceberam que o campeonato é muito longo. E juntando ao facto de que as equipas, eu acho que não acreditaram que poderiam ter um desenvolvimento tão grande e que iriam chegar à Red Bull, mesmo assim, eu acho que existiu tempo suficiente, desde a altura de Abril, em que foi Imola, até agora outubro, que foi um domínio que eu acho que a McLaren podia ter ganho muitas corridas. Certo. Eu acho que mesmo assim existia corridas suficientes para que o Lando ou o próprio Piastri, falo desde na McLaren porque foi a equipa que mais esteve ali em cima, de conquistar o campeonato do mundo. E acho que foi mais por erros próprios que, por aquelas às vezes chamamos de dores de crescimento, que eles não estiveram no momento certo, percebes o que eu quero dizer? Certo. Ou seja, acho que foi um bocadinho a junção dos dois fatores, sendo que eu acho que houve aqui, mas isso é a minha opinião, houve algum demérito, eu acho, sinto isso, sinto que houve algum demérito desde abril até agosto, parte da McLaren, que podia ter tornado este campeonato totalmente diferente. Tudo isto tivemos aqui a falar. Isso, mas nada disto inviabiliza o facto do Max ter sempre estado lá. O Max não falhou. Eu acho que há sem dúvida 2 pontos fundamentais pós-Imola que
fazem com que o campeonato, hoje em Las Vegas, a 2 corridas do final, fique resolvido. Que é o facto do Max ter feito, a partir daí, um campeonato muito inteligente, ou seja, ganhar quando era possível e fazer o máximo de pontos possível quando a vitória não era alcançável. E às vezes trazer mais de um bocadinho para casa do que era possível. Sim. Eu sinto que houve muitas corridas assim. E depois também aquilo que tu estavas a dizer, que é os erros que a McLaren foi cometendo. Eu não considero que tenha havido grandes erros por parte do Norris. A não ser no Brasil. Acho que no Brasil ele podia ter feito melhor. Sinceramente, acho que no Brasil ele podia ter feito melhor. Acho que ele podia ter feito melhor no ataque na Áustria. Certo. Não no incidente, malta. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, sim, porque ele, antes do incidente já estava ali para aí há 6 ou 7 voltas a tentar ultrapassar. Sim. Concordo. E podia ter feito diferente. Porque ele tentou sempre, durante essas 7 ou 8 voltas, igual. Não ia conseguir. Até ao final, se continuasse a atacar assim, não ia conseguir. Depois a questão do incidente são outras histórias. Nós já demos também a nossa opinião sobre isso no nosso podcast de análise ao Grande Prémio da Áustria. Portanto, ali considero que ele podia ter feito um bocadinho melhor. Talvez se ele tivesse feito um bocadinho melhor, teria passado e o incidente nem sequer se teria dado. Sim. Ou então o incidente ia-se dar no momento em que ele ia conseguir ultrapassá-lo, porque mais cedo ou mais tarde era natural eles pegarem-se. Mas acho que acima de tudo quem acabou por ficar sempre um passinho atrás, acho que foi a McLaren, num momento ou outro na estratégia, detalhes. Mas é nesses detalhes que se ganha o campeonato. E é isso que nós vamos dizer. O swap positions que às vezes não acontece. Hoje, nós estávamos ainda hoje estávamos a ver a corrida e tu tiveste, quando o Max para, tu muito genuinamente disseste, eles nunca falham no box. É surreal, não é? É surreal. E isto é um bocadinho aquilo que nunca os falham, e eu disse isso porque aquilo até demorou a aparecer o tempo da paragem, da troca de pneus, e foi a melhor paragem até ao momento. 2.0 está nos detalhes. Exatamente. É certo que também chegam aqui com uma asa que não era a certa, a Red Bull, não é? Sim, mas, ou seja, também acontece, mas lá está, mas resolveram. E a McLaren também veio aqui, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, pareceu não tão bem e não conseguiu resolver. Exatamente. Enquanto que eles com uma broca conseguiram se calhar trazer o carro um bocadinho mais acima do que aquilo que ele valia, não é? Digo eu. Exatamente. Se calhar tornaram o Red Bull melhor que o McLaren. Eu acho que foi essa a diferença. Sem dúvida. A diferença daquele corte na asa foi, em vez de estarem atrás do McLaren, estão à frente dos McLaren. Um bocadinho por aí. E deram o campeonato do mundo ao Max este fim de semana. E portanto, no fundo, acaba por ser o rescaldo, até um pouco um resumo do campeonato, que foi a Red Bull, com a vantagem que conseguiu e que trazia de outras épocas, de ter o carro mais rápido no início da época, ter um carro que naturalmente ele também é rápido, embora agora possa ter alguns handicaps, conseguiu sempre de uma forma ou outra, mais para a esquerda ou mais para a direita, trazer o carro para uma situação de não de domínio neste caso, mas de numa posição que permitisse ao Max levar o campeonato para casa. E assim foi, e assim o conseguiu. Avançando aqui um bocadinho para o Grande Prémio e falando assim em resumo do fim de semana, acabou por ser, eu acho que foi uma qualificação interessante. Sim. Olha, deixa-me só dar aqui uma nota, porque tu comentaste antes e já te deixo falar sobre a corrida, mas é só dar um toque em relação, porque tu no início começaste o podcast a dizer até que se calhar para os próprios pilotos e mesmo até para ti não era aquela pista ou aquele fim de semana, mas eu sou-te sincero, eu acho que para o ano vai haver mais gente, mais fãs com a ansiedade que chega este fim de semana, porque eu acho que o ano passado nós tivemos uma boa corrida, tivemos uma boa qualificação.
Este ano tivemos uma boa qualificação e este tivemos uma boa corrida. Certo. Ou seja, não estou aqui a falar de preferências de circuitos ou assim, mas uma coisa é certa, eu também prefiro circuitos convencionais, mas eu olho para circuitos como Baku, olho para circuitos como Singapura, como Las Vegas e têm-me entregado boas corridas. É isso que eu também quero. Agora, olho para circuitos como, por exemplo, Jeddah e o circuito é espetacular, se calhar para os pilotos, mas não me traz boas corridas, percebes? Ou seja, eu acho que também tem de... Acima de tudo, eu quero ver boas corridas. Está certo Mas eu digo isto mais no sentido porque desde quando saiu o layout do circuito há 2 anos atrás, houve muitas críticas porque parecia que era só reta, só acelerar. Parece um porco ao contrário. Um porco ao contrário. E a verdade é que tem-nos dado boas corridas. E eu sou sincero, eu estou no sofá, estamos a ver a corrida, e eu gosto de ver os carros nessa pista. Não sei se é pela velocidade, se é pelo tipo de curvas que tem. Eu não estou a falar que é pelo ambiente. Sim. Não. Eu gosto de ver os carros na pista em si, no desenho, percebe? A fazerem a pista. E queria só deixar essa nota porque tem-me conquistado a pista em si, percebes? Eu acho que a pista acabou por conquistar do ponto de vista em que, tanto o ano passado como este ano, nos deu qualificações interessantes e corridas interessantes. Tivemos muitas corridas ao longo deste ano que não foram metade do que esta foi. Que esta corrida foi. E desse ponto de vista, também acho que sim. Acho que acabou por ser uma qualificação que nos trouxe algumas surpresas também. Achas que... A começar logo por Pierre Gasly em terceiro lugar. Certo, mas antes de ir à análise dos pilotos, só te deixar mais uma pergunta. Que é sobre, lá está, já que estamos aqui a falar um pouquinho sobre o circuito e sobre o interesse das corridas, achas que, e esta é a minha dúvida, lá está, eu tenho gostado da pista de Las Vegas, como gosto particularmente também do Baku, são os dois, e Singapura, os 3 citadinos que gosto hoje em dia na Fórmula 1, em termos de corridas, não é? Sim. Achas que Las Vegas tem sido interessante não pelo layout do circuito, que é isto que eu estou a dizer um pouquinho, dizer como quem diz, o que eu vou perguntar, eu concordo com as duas. Eu acho que também tem a ver com o layout e também tem a ver com isto que eu vou referir agora. Ou achas que tem a ver com a corrida ser realizada às 10 da noite no meio do deserto em que estão 13 graus? E isso é que influencia muito a parte de estratégia e dos pneus. Sim, há aqui várias coisas. Não é? Há aqui várias coisas. Sinto que tem-nos entregado boas corridas, não só pelo layout, mas sim pelas circunstâncias à volta. Sim. Muito por culpa das temperaturas. Primeiro, porque com as temperaturas desta forma, acaba por haver aqui algumas equipas que se calhar desgastam um bocadinho mais de pneu. Outras gastam menos. E se calhar acabam por não ter tanto esse problema neste circuito. Se calhar aquelas que desgastam menos aqui têm mais dificuldade em que modificar o carro para temperaturas. E portanto acaba por trazer aqui, nos autódromos as equipas já estão muito habituadas. Os autódromos onde nós vamos, para além disso, são sempre, ou seja, a Fórmula 1 já vai lá há algum tempo, ou seja, não há assim provavelmente autódromos. E depois o asfalto, não é? O asfalto. Exatamente. O asfalto. E portanto as equipas acabam por ir mais preparadas do que vão para aqui. Certo. Têm menos dados. Claro. E eu acho que o que influencia na realidade é o facto de terem menos dados. O facto de ser frio, eu acho que tem muito a ver com intensifica isto, não é? Ou seja, o facto de estar frio coloca as equipas, ou seja, além de terem menos dados, coloca-as numa posição em que raramente estão. Raramente estão num grande prémio com temperaturas baixas. Por acaso... portanto, eu acho que aqui a questão principal é essa, eles não terem dados. O que é que vai acontecer? Se cada daqui a 2, 3, 4 anos, ou numa temporada em que haja 2 ou 3 grandes prémios com temperaturas um bocado mais baixas, as equipas quando lá chegarem já vão estar mais preparadas, já têm mais exemplos, já têm mais dados. E isso se calhar vai-nos tirar um bocadinho de... Certo. É como o Baku, como tu estavas a dizer. Baku nas primeiras corridas, mas mesmo agora está sempre boas corridas. Está sempre boas corridas. E ultimamente não, e antes dava boas corridas por causa às vezes de safety car. E ultimamente não temos tido. Ultimamente temos tido boas corridas e ultimamente temos tido boas corridas em Baku sem safety car.
Mas eu acho que. Mas eu acho, com mais dados. sim, mas não eu é? acho que o ponto principal é mesmo a questão dos dados e da preparação da corrida, sinceramente. Mas sendo que, claro, as temperaturas baixas ajudam, assim como grandes prémios com temperaturas muito altas. Claro. Grandes prémios. Os extremos Para a semana, é sempre difícil. a semana vai ser Exatamente. 31. Os extremos é sempre difícil e, portanto, um grande prémio E já estando a falar. a seguir no Qatar E vai acho ser que é super complicado também. uma boa transição, porque vamos para um fim de semana em que teremos corrida no Qatar com bastante calor e que se calhar vamos ter uma Mercedes completamente oposta a esta, não Completamente é? diferente a esta. É que tivemos este fim de semana. E este fim de semana Não tivemos é? uma Mercedes eu não lhe queria chamar de dominar, mas que teve sem dúvida o melhor carro. Parece-me a mim. Parece-me que o melhor carro. Pole position, Sim, 2. sim, é domínio. Sim, É domínio. Sem dúvida que é Só domínio. não fazem a volta mais rápida porque o Norris para no Porque fim. não calhou. Ou seja, é Mas porque sim. eles se calhar não quiseram dar mais no Não, fim. mas não é? sem dúvida é um fim de semana tremendo para a Mercedes, em que consegue chegar aqui logo na sexta-feira. Hamilton mostra-se também ele muito rápido. No sábado, Russell coloca uma volta espetacular para a pole position e o Hamilton acaba por desiludir um bocadinho, não é? Ou seja, o Russell acaba por ganhar em território Hamilton. Quando digo ganhar em território Hamilton é no sentido de Hamilton destaca-se principalmente pela sua performance e qualificação. Eu pelo menos tenho essa ideia e já a partilhámos aqui algumas vezes. Eu acho que o Hamilton é um excelente piloto de uma volta só, dos melhores que já passou na Fórmula 1, se não o melhor. Pelas estatísticas será o melhor, que é o piloto com mais pole positions. Eu acho que em termos de velocidade Portanto, o Russell conseguir-lhe ganhar num fim de semana em que estão com o melhor carro, o Russell conseguir ganhar-lhe, e além disso o Hamilton ficar aqui, eu acho que ele parte de nono ou de décimo. Até vou aqui verificar exatamente, parte de 10º lugar, com o Hülkenberg à frente dele, de Tsunoda, Piastri, o Pierre Gasly em 3º lugar. Ou seja, acho que acaba por ser até uma desilusão o sábado do Hamilton, a meu ver, é uma desilusão. Mas a verdade é que depois, no domingo, acaba por fazer também ele uma corrida de recuperação espetacular, chegando mesmo no parte final, toda a gente até a começar a acreditar: será que ele vai ao Russell? Não é? Será que ele vai conseguir pelo menos lutar com o Russell? Viu-se perfeitamente que o Russell foi controlando, porque o engenheiro, para aí a 5 voltas do fim, lhe diz: olha, se calhar tens que pick up da pace, e ele faz logo duas voltas, coloca logo 2 segundos no Hamilton, pondo a coisa nos 7 segundos outra vez, e o próprio Hamilton acaba por levantar também ali um bocadinho o pé e começarem a gerir. Ou seja, o Russell, ele sim é que se calhar tinha pneus para no final tentar a volta mais rápida, mas acho que o Russell também não quis arriscar. E o facto de ele ter perdido o tempo todo para o Hamilton quer mesmo dizer isso: o Russell quis, a dada altura percebeu que a corrida estava no bolso completamente, era dele para perder, e disse: não vou perder esta corrida. Claro. E controlou desde sempre, e não queria pôr em risco uma vitória por uma volta mais rápida. E portanto, para mim, aqui um bocado dizer nota 10 para o Russell. Acho que faz um fim de semana espetacular. O Hamilton acaba por fazer um domingo muito bom, mas acaba por ter um sábado um bocadinho menos bom, e por isso é que também fica em segundo. Uma Q3, não é? E não em primeiro. Sim, uma Q3. É um bocado isso. Sabes que... Mas é que imagina, tu podes ter uma Q3 má, em vez de fazeres a pole position, faz o segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto lugar. Ele fez o 10º lugar. Certo. Eu acho que isso é mesmo um mau sábado. Sim. É um mau sábado. Quando tu tens carro, quando tens aquele carro que dá para colocar na pole position, claro. E quando se diz que dá, não é do género: é pá, talvez se eu conseguir pôr a volta perfeita dele. Não, uma volta bem executada
dava para colocar o carro na frente, assim como o Russell conseguiu. Ficares em 10º. Certo. Sabes que eu vinha com, e eu comentei contigo, que para já, no final da qualificação, para mim, a grande desilusão era o Hamilton. E eu tinha eu vinha com, e eu acho que quero na mesma trazer esta questão para cima da mesa. Sim. Apesar de. A ver se é aquilo que eu ia dizer. Apesar de eu achar que. Eu acho que o Hamilton no domingo foi fenomenal. Sem dúvida. E acho que mostrou mas o acho seu real valor. Mas acho que tem mais visibilidade pelo facto do Russell ele próprio ter querido relaxar e ter uma corrida de garantir o primeiro lugar. Eu acho que isso acaba por realçar mais a corrida do Hamilton. Eu olho para a corrida. Sim. Eu acho que a corrida, na minha opinião, o que realça é aquele de 10º para 2º. Sim. Desse ponto de vista também tens razão. Opa, eu sou sincero, ok, que e tal, e ele ainda vai lá. Está bem, mas o Russell tinha parado 3 voltas a seguir. Sim. E estava em primeiro, podia gerir o tempo, percebes? Ok, sim. Vai lá. E eu comentei isso contigo. E nós estávamos a comentar, ele ainda pode ir lá. Pode, sim. Mas vai chegar lá sem pneus. Sim, certo. Ou seja, nunca, na minha opinião, mas isto é a minha opinião. Nunca lá iria. Na minha opinião, ele nunca iria. Iria ser muito difícil ganhar a corrida. Porque ia chegar lá e o Russell ia estar numa posição de ganhar. Ou seja, eu acho que. Por isso é que eu estou a dizer, acho que é. Ou seja, acho que a performance é elevada pelo facto do Russell, desde o início, ter dito: pá, podes vir até à minha beira que eu não me importo, que eu sei que não vais conseguir passar-me, percebes? Ou seja, dele próprio. Sim, estás a falar ter no facto controlado a corrida. Estás a falar no facto então do ele Russell, foi cavalgando. Estás a falar do facto do Russell não ter colocado 30 segundos no segundo lugar. Sim, não é? Ou seja, ele foi. E podia. Sim, mas eu acho que ele isso foi, não Hamilton, iria. O Hamilton foi cavalgando, foi retirando a desvantagem que tinha para o Russell. E eu fico com a sensação que não é porque estava mais rápido que o Russell, é porque o Russell foi controlar a corrida. Sim, mas eu falo, na minha opinião, eu acho que ele é realçado porque ele sai 10º e acaba em segundo. Sim, isso é mais por aí. Contudo, lá está, faz uma corrida fenomenal e por aí fora, mas eu já há algum tempo queria trazer esta pergunta e quando eu vejo a qualificação, amanhã é o dia. Era o dia para perguntar isso porque efetivamente eu não estava à espera que se fizesse o domínio. Tivesse o domínio. Mas sim, mas diz. A pergunta é: achas que o Hamilton, e eu estou a falar isto porque temos outro piloto mais velho que está no grid, e eu também quero ver porque é outro piloto que eu certo, estou a começar será que chegou a hora ou não? Que é, achas que o Hamilton perdeu já perdeu tudo, não é? Ao contrário, porque a corrida que faz hoje, mas acho que perdeu já a rapidez. Eu ia falar sobre isso agora. Porque já não é o primeiro fim de semana que vemos. Não, a resposta é não. Acho que nenhum nem o outro que estás a falar perderam qualidades. Certo. Porque acho o outro, malta, só para contextualizar, é o Alonso, porque só que o Alonso eu tenho mais intrigas e mais questões porque eu não consigo avaliar. Não tens uma performance, não tens um carro para poderes avaliar. Exatamente, nem tenho um companheiro de equipa. Continua a ficar à frente do Stroll, mas ficar à frente do Stroll é... Sim, mas está lá abaixo. Exato, o que é mas que está lá vale abaixo, isso, não é? Mas está lá abaixo com um carro que... O Aston a Aston Martin neste momento está pela roda à amargura. Sim. E, ou seja, eu não consigo nem avaliá-lo nem tanto pela performance do carro, nem pela eu acho que é assim. Enquanto que eu olho para o Russell e para a Mercedes. Ou já seja, eu consigo avaliar. Olho para o lado e consigo ter o Russell. Sim. Mesmo que a Mercedes esteja mal, não esteja a lutar pela vitória, tenho o Russell. E eu sei que ao comparar com o Russell, estou a comparar com um piloto. Há aqui uma questão. Por isso é que eu não trouxe o Alonso. Certo. Não consigo. Não, mas eu acabo E eu tenho sentido os dois. Acabo por meter os dois aqui na mesma, porque também me tenho questionado sobre isso. O que é que eu acho? E faço essa questão, desculpa, não esqueças de dizer, olhando para o futuro. Olhando, porque eu sinto que para o ano 2025 é um ano para a Ferrari lutar pelo Campeonato do Mundo. E olho para 2026 como, e o próprio Alonso já disse ainda hoje, que olha para 2026 como uma ambição de ser campeão do mundo. Ele hoje ainda diz, não sei se fiz as declarações, malta, nem sei se vocês viram, malta, mas ele diz hoje que espera que em 2026 pare este domínio de, se ninguém conseguir até lá, seja ele a parar o domínio e ser ele a festejar em 2026. Ou seja, o Alonso olha para 2026 como
para lutar pelo campeonato do mundo. Exato. Por isso é que eu trago os dois. Eu acho que é assim. São dois pilotos fenomenais. São dois pilotos, para mim, dos melhores que a Fórmula 1 já viu na vida. Um deles com as estatísticas que o comprovam e o outro não tem as estatísticas. Olha que tem. Se fores bem procurar, Sim, mas tem não as tem. estatísticas. Sim. Não tem as estatísticas que Tem mais de 100 o pódios, normal... não tem, ok, tem mais de 100 pódios, Sim, tem 32 o que tu vitórias. queres dizer, tem... O que tu queres dizer é, não Sim. tem as estatísticas mas se calhar tens um ampliadas, Vettel, não é? Sim, mas se calhar tens um Vettel, tem o dobro dos campeonatos, tem o dobro das vitórias. Não tem o dobro Não das tem o dobro, vitórias, mas mas quase. E tu olhas para um e olhas para o outro, a meu ver, Sim, mas as e dizes o Alonso Sim, é melhor, muito melhor piloto. Mas a maior parte das pessoas diz isso. Eu coloco o Hamilton e o Alonso no top 3, 5 dos melhores pilotos de sempre da Fórmula 1. Sim. Agora, por isso mesmo é que o standard deles é tão alto que agora, se calhar, estão ao mesmo nível dos outros todos. Agora, o Hamilton, se calhar, não é melhor que um Russell, não é melhor que um Leclerc, não é melhor que um Verstappen, certo, porque não está no pico. Só que o pico deles era tão alto que agora estão ali, são iguais aos outros. Certo. E falham como aos outros. Claro. E ganham como aos outros. E o Hamilton, e depois são daqueles pilotos que têm uma ambição que poucos na grelha têm. E a corrida que o Hamilton faz hoje é porque ontem faz um sábado certo, que o deixa completamente frustrado. Ele sai daquele carro a dizer: eu tinha carro para fazer a pole position e não fiz. Então amanhã vou ganhar a corrida. Disse segundo em terceiro, fez décimo. Portanto, então ele disse: amanhã vou ganhar a corrida. E por muito pouco não o conseguiu fazer. Se o início da corrida não vai tão a favor do Russell. Exato, se calhar. Se o início de corrida não vai tão a favor do Russell, não digo que o Russell não ganhasse a corrida na mesma. Certo. Mas ia ser diferente, não é? Ia ser diferente. Agora, isto tudo encadeia-nos aqui para uma questão que é: vale a pena pagar assim tanto por este tipo de pilotos? Como se paga? O Alonso, neste caso, não. O Alonso não ganha nada que outro piloto não ganhe. O Leclerc ganha muito mais que ele na Ferrari, não é? Portanto, mas o Hamilton ganha muito dinheiro. O Hamilton vai para a Ferrari ganhar muito dinheiro. E a questão é, vai ter uma performance assim tão melhor do que teria um Russell, do que tem o Sainz na Ferrari, do que tem um Lando, um Piastri, não é? Se calhar não. O que é que um piloto destes traz? Traz uma velocidade igual a esses e traz experiência de mais de 300 corridas. E carros, não é? E num deles mais de 400 corridas. E portanto, e carros diferentes, e motorizações diferentes, e aerodinâmicas diferentes, e tudo isso traz muito. A Aston Martin não tem conseguido aproveitar, a Mercedes não tem conseguido aproveitar esses inputs dos pilotos, mas a verdade é que esses pilotos têm. Portanto, esses pilotos merecem estar no grid, sem dúvida. São tão rápidos como os outros e têm muito mais experiência. Agora, se valem aquilo, ou seja, se dizemos assim, eu vou colocar o Hamilton ou o Alonso no mesmo carro, exatamente igual ao do Verstappen, do Leclerc e tudo mais, e ele vai ser muito mais rápido? Não vai. Vai ser igual? Vai. Se calhar vai ganhar, porquê? Porque tem mais experiência para conseguir afinar o carro. E portanto, eu acho que aqui a diferença é esta. Nós é que estamos tão habituados a ver esses pilotos a serem completamente diferenciadores, em pegarem no carro e, independentemente de quem seja o gajo que está no carro ao lado, na garagem ao lado, ganhar largo. Exato, ganhar largo. Que se calhar agora olhamos para o facto do Hamilton nos últimos tempos podemos dizer que está a perder ligeiramente para o Russell quando o carro está lá. E este era o ponto que eu queria terminar a análise e passarmos à próxima, que é: quando o carro está lá, o Russell prova que é tão rápido como o Hamilton. Quando o carro não está lá, o Hamilton costuma fazer melhores resultados. Porquê? Tem mais experiência, tem mais
tem mais facilidade em afinar o carro, e um piloto não é só a sua rapidez, é o package completo. E portanto, por isso é que tu vês pilotos como o Hamilton, pilotos como o Alonso, que são experientes, e que o carro está rápido, eles são rápidos. O carro está menos rápido, eles vão ser rápidos também. Igual. Claro que dentro da necessidade, o Hamilton não está a lutar pelo título porque não tem um carro para o fazer. Se calhar aí é a diferença de ser o multicampeão do mundo, não é? Exatamente. E é a diferença entre teres dezenas de vitórias ou teres 2 ou 3 ou 4 ou 5. Às vezes é porque também nunca tiveste carro para mais. O Russell nós também não podemos julgá-lo, porque ele também está na Mercedes, mas a Mercedes desde que ele está lá não tem um carro vencedor, não é? E se formos ver, o Russell é a terceira vez que o Russell esta temporada é o primeiro a cruzar a meta. Imagina. É a segunda vitória da temporada, certo. Mas é a terceira vez que é o primeiro a cruzar a meta. Para acabar. Portanto, tem sido uma temporada também ela muito boa por parte do Russell. Numa altura em que o Russell também ele tem que se assumir como o piloto número 1 desta equipa. Para acabar aqui a análise à Mercedes, tu estavas a falar que o Russell nunca teve um carro vencedor na mão. Tu achas que este Mercedes está a um passo de ser desbloqueado um carro dominador? Quando falo isto, digo em relação às temperaturas. Nós sempre que tivemos o Mercedes... Se melhorarem a temperatura dos pneus, ou seja, se melhorarem o problema que eles têm de sobreaquecer os pneus, não digo que estamos a um passo de ter um Mercedes dominador. Digo que estamos a um passo de ter um Mercedes que luta pela vitória, como luta o McLaren no Ferrari. Todas as corridas. E o Red Bull... Ou seja, estamos a um passo de termos para o ano, se calhar, a Mercedes... 4 equipas. A lutar pela Quatro equipas. Que é a esperança. Ou seja, eu acho que é a esperança de todos nós. Exatamente. Eu acho que eu olho para a Mercedes e eu vejo que o carro construído, o carro em si, o carro é rápido. Só que eles têm aquele problema... Então, o Mercedes, esta época, é a quinta vitória. Exatamente. Quinta vitória. Ou quarta vitória? Quarta. Duas do Hamilton e 2 do... Sim, quarta vitória. Podia ser 3 para o Russell e 1 para o Hamilton. Mas... A Mercedes em si, pronto. Ou seja, 4 vitórias para o... Nós estamos a falar do quarto carro de pelotão. Certo, exatamente. Tem 4 vitórias. E o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que quando o problema que eles têm é mitigado pelas temperaturas, eles aparecem. No Canadá, a pista estava fria. Também apareceram. Não ganharam, mas também apareceram. Mas podiam ter ganho essa também. Mas sabes o que é que eu olho mais? E é isso que me faz querer sempre que vai estar lá, porque eles sempre que tiveram a oportunidade, eles ganham. Eles ganharam. Sim. Nós podemos criticar algo. Se calhar só no Canadá foi a única corrida em que eles estiveram lá e não ganharam. Sim, foi a única corrida que eles podiam ter ganho, ganharam. De resto, todas as corridas que podiam ter ganho, ganharam. Eles em 5 ganharam, as 4 tiveram. É essa a diferença entre a McLaren e a Mercedes. Veremos. A Mercedes, se estivesse no lugar da McLaren, eu não tenho dúvidas que podiam não ser campeões do mundo. Mas estavam lá até a última corrida. O título ia ser decidido em Abu Dhabi. Todos estes pormenores que nós viemos aqui a falar de Barcelona, do trabalho dos pilotos, seria diferente. Era, não é? Também sinto isso. Vamos ver, para o ano acho que vamos ter um grande campeonato do mundo. E é que também culmina sempre no último ano de regulamentos. Sim, é isso. Um e ver se a Aston Martin acaba por dar um saltito e nós podemos confirmar esta questão do Alonso. Aston Martin, e a minha opinião, malta, esperem pela Aston Martin para 2026. Sim, também concordo, é a minha opinião. Mas eu não acho que eles... Para o ano? Sim, opa, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que eles vão ser quintos do campeonato, muito provavelmente, por causa daquilo que aconteceu no início, não agora. E eu acredito que eles não querem baixar muito do quinto lugar, porque isso também traz prize money, não é? Sim. Sim, portanto, mas não acredito. Eles vão ter que fazer. Acredito num push muito grande. Não, isso também não, mas o que eu quero dizer é que eles têm que fazer um bocadinho melhor que isto. Sim, isto é ter praticamente o pior carro. Eles estão ao nível da Sauber. E muito fez o Alonso, e isto até é bom. Falamos disto e assim até. Olha, faz uma corrida espetacular. Faz uma corrida incrível. Olha, a par do que fez Hamilton com uma recuperação de 10º para segundo, o Alonso faz 17º para 11º. Só não acaba nos pontos porque por muito pouco não consegue ficar
em 10º lugar e levar um pontito para casa, quando é um Aston Martin que claramente sim, é inferior ao Haas, é inferior ao Racing Bull, é inferior ao Alpine. Ao Alpine, sem dúvida. E isso não é inferior ao. Não é inferior ao. Anda talvez taco a taco com o Williams. Exato. Anda taco a taco com com o Williams. Eu diria que os Williams ultimamente têm estado um bocadinho superior. Só é um bocadinho melhor que o Sauber. Isso diz muito de uma equipa. Isso diz muito de uma equipa que no início da temporada estava em terra de ninguém em quinto, mas com uma vantagem larguíssima. E com algumas boas performances também do Alonso a conseguir rivalizar com os Mercedes no início da época. E às vezes com os McLaren no início da época, exatamente. Uma queda. É uma queda abrupta. Novamente. Exatamente. Novamente. Qualidade a ser... ou seja, quantidade a ser superiorizada a qualidade de upgrades faz isto. E por isso é que Dan Fellows tinha que sair. Luís, antes de irmos à rúbrica, vamos só aos carros. Sim, vamos dar aqui um bocadinho, falar aqui um bocadinho do carro vermelho, que acabou por haver aqui algumas confusões mais para o final, mas eu fico com a ideia de que, e isto notou-se que no final da corrida, não sei se tu concordas, mas o carro vermelho parecia ser o mais rápido em pista. O problema foram os pneus médios. Os pneus médios, não é? Eu acho que nem foi só os pneus médios. Foi o grande drop que o Ferrari teve. O que é que aconteceu? Porque eu acho que a Ferrari que foi de uma volta para a outra. A Ferrari perde a corrida naquelas 3 voltas do drop dos médios. Sim. Porque eu sinto que a partir antes desse drop e mesmo depois com os pneus duros, o Ferrari foi tão ou mais rápido que o Mercedes. Do Russell e também do próprio Hamilton, ou seja, lá está, não digo aqui que a Ferrari podia ter ganho a corrida tranquilamente, não, mas acho que a Ferrari podia ter lutado pela corrida. Podia ter lutado, essa é a questão. Mas imagina, foi muito surpreendente porque foi um drop de 3 voltas, eliminou-os por completo da luta pela vitória. Foi um drop tremendo. Foi muito estranho. Então, numa volta tinhas o Leclerc a quase ultrapassar o Russell. Na volta a seguir, viste que ele já não teve capacidade para acompanhar. E na volta a seguir estava a 3 segundos. A 3 segundos, exatamente. E depois é passado pelo Sainz, pelo Verstappen e ao fim da volta. E o Sainz, mesmo aí o Sainz acaba por ter o drop, talvez uma volta ou volta e meia mais tarde, consegue ainda ultrapassá-lo. Sim. Continua a perder tempo para o Russell, que é uma coisa importante, ou seja, o drop já estaria a acontecer. Sim. Mas no Leclerc acabou por ser maior, porque acaba por ser passado também ele pelo Verstappen. Sim. Do nada, em cerca de 2 voltas e meia, eles perdem o Leclerc estava a 6 segundos do Russell e acabou por a corrida acabou por aí. E notava-se perfeitamente que o Verstappen passou o Leclerc e o Sainz, antes de entrar na box, nós estávamos a ver, não sei se tu te lembras, que a imagem estava a dar o onboard do Verstappen. Sim. E víamos o carro do Sainz à frente. E ele a traseira. Não consegue, o carro abanava por todo lado, não conseguia inserir o carro em curva, não conseguia sair. Foi muito surpreendente. Enquanto que o Verstappen ia certinho, tu vias sem grandes correções, e o Ferrari sempre todo lado. Eu acho que a grande diferença entre o Verstappen e foi para o Verstappen ter. Não acho que. Lá está, o Verstappen. E a mesma coisa aconteceu com os McLaren. No final mostrou que, lá está, o Ferrari, eu acho que os Ferrari terminarem à frente do Verstappen mostra isso mesmo, porque nós tivemos o Verstappen foi tão rápido como os Ferrari com os médios. Não. Mas durou mais tempo. Mas durou mais tempo e teve ali ainda teve aquela fugaz, aquela vantagenzinha de ter conseguido fazer durar os pneus médios mais tempo. Ok, que não a um ritmo tão rápido, mas a um ritmo relativamente bom, fez com que eu acho que desse um pouquinho de esperança à Red Bull e ao próprio Marx darem pelo pódio. Depois viu-se que se esfumou rapidamente, porque notou-se que o Ferrari de duros, principalmente depois de ter colocado temperatura nos pneus, era um carro muito, muito rápido ao nível do Mercedes. Mas, lá está, eu acho que a diferença dos Ferrari terem estado na luta pela vitória ou não foram 3 voltas. 3 voltas, isso é... Foi a história da corrida. É surreal. Sem dúvida, também concordo. Depois a partir daí foi uma corrida bastante entretida entre entretida porque estavam eram pilotos um bocado fora de posição, ou seja, o Hamilton a recuperar. Exatamente. Os McLaren
a ter dificuldades também com os médios. Sim. E depois a tentar de alguma forma chegar ao Verstappen, que nunca conseguiram. Os Ferrari, depois tinhas os três, os Ferrari e o Max ali sempre. Exatamente, a cavalgar para tentar chegar ao Max. Acabou por ser uma corrida interessante por aí, e também interessante um bocadinho atrás, neste grupo que estávamos a falar. Sim. Alonso, Pérez, Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen, aqui todos juntos, o próprio Lawson também um bocadinho à mistura. E acabou por ser uma corrida aqui com algumas nuances interessantes, mas também não muito mais a dizer sobre isso. Acho que ambos os pilotos também tiveram bem. O problema foi aquelas 3 voltas ali. Sim. Fez com que já não fosse possível lutar com os Mercedes. Não sei se queres dar só uma palavrinha sobre a McLaren. Eu ia só dizer que a história é um bocadinho semelhante à Ferrari, mas acho que eles nunca estiveram lá, não é? Mas também se calhar falamos um bocadinho deles mais a seguir na nossa rúbrica, já adiantando aqui um bocadinho do que pode ser a nossa rúbrica de seguida. Sim. E pronto, mais uma vez o Hülkenberg a fazer uma corrida muito, muito discreta, mas a levar mais 4 pontinhos para passe. O Tsunoda também a fazer uma boa corrida num fim de semana onde ele manda uma boa carreira de Bull. Sim. E bem, a meu ver, e eles continuam, foi qualquer coisa do género, eles continuam a mandar pilotos para a minha beira, eu continuo a batê-los e mesmo assim não me chamam para o lugar da Red Bull. Porque eles não o querem lá. Exatamente. É tão simples quanto isso. Não é o Tsunoda que tem de dizer eu quero ir para aí e vou. Exato. Não é? É tão simples quem decide, mas não deixa de ser, mas não deixa de ser um facto. Claro. Sim, não diga. A minha questão é ele está a assumir, desde que está na RB, Alpha Tauri, que está a lutar por subir para um lugar da Red Bull. Mas se calhar não. Ele está lá para ser um piloto da Racing Bull. Certo, mas não é essa supostamente a ideia da Red Bull. Não é essa a ideia que a Red Bull vende aos próprios pilotos. É assim, se calhar a mim não me vende isso. E eu não estou nesse mundo. Mas a verdade eu não estou nesse mundo. Agora, ele tem na minha opinião, mas isto é a minha opinião. Eu concordo com isto que estás a dizer. Agora, eu acho que ele já teve tempo suficiente para perceber que ele se calhar no caso dele não será bem assim, mas que as performances dele pode, em vez de ser para ele dar um salto para um Red Bull, pode ser para dar um salto para um Mercedes, para um Ferrari, para um Audi, para um Aston Martin. A minha questão é essa: é porque é que ele não as performances que ele tem feito, na minha opinião, têm sido melhores que as performances do Stroll, de longe. Sim. Por exemplo, estou a dar um exemplo de uma equipa que porventura poderá ser a ser uma equipa de fábrica, percebes o que eu quero dizer? Sim. Ou seja, porque é que ele continua a insistir sempre só no assunto Red Bull? Porque é que ele tem de dar o salto para a Red Bull? Porque é que ele não pode dar o salto para a Mercedes, para a Ferrari, para... Certo? Se tu és bom, é isso que eu me questiono. Porque se há coisa que eu acho que já percebi é que a Red Bull não olha para o Tsunoda como dessa forma. Como sendo... E eu acho que isso também é legítimo para a Red Bull ser assim. Sim. Certo? Eu, apesar de eu ter uma escola de pilotos, eu olho para aquele piloto, não é este o perfil que eu quero, não é este o piloto que eu quero. Se ele quiser continuar a estar na Racing Bull e a trazer resultados para mim e para eles, ótimo, eu fico com ele. Percebes o que eu quero dizer? Mas é só isso. Agora, a minha questão é, percebo que se calhar nunca tiveram essa conversa com ele. Ok, mas a questão é que ele também já tem idade suficiente e anos de experiência suficiente para perceber, eles não me querem aqui. Certo. Se calhar vou tentar olhar para outros lados. E quando eu digo olhar para outros lados, não estou a dizer em equipas em comparação com o Racing Bull, estou a dizer equipas para cima. Pode ser para cima. Não é? Sim. Se eu estou a fazer bons resultados, é a mesma coisa quando tu olhas e falámos de Franco Pinto já para outros lugares. Não é? Ou seja, só porque a Williams tem James Bowles e tem boa relação com a Mercedes, não quer dizer... Isso não inviabilizou o primeiro rumor do salto do Franco Pinto ser para a Red Bull. Percebes o que eu quero dizer? É nesse sentido que eu falo. Isto tudo no culminar de que eu acho que o Tsunoda está a fazer uma grande temporada. Está a fazer uma muito boa temporada. E se me dizer assim, merecia um bom lugar, merecia. A questão é, tiras quem? O Pérez. Pronto. Lá está, mas o que eu quero dizer é que a Red Bull... Está bem, mas a Red Bull... Se tivesse lá um piloto, isto não era conversa... Se tu tivesse lá um piloto, conforme não foi conversa, quando, por exemplo, a Toro Rosso teve durante 4 ou 5 anos seguidos uma dupla de pilotos muito boa,
que foi Sebastian Buemi e Jaime Alguersuari, e depois de seguida ainda teve ou seja, continuou o Buemi, mas acabou por ter o Jean-Éric Vergne. Sim, o Vergne. Foram 3 pilotos espetaculares que lá tiveram, que nunca deram um salto, porque havia 2 pilotos na Red Bull muito bons, que era Sebastian Vettel e o Mark Webber. Normal que isso não fosse acontecer. E depois veio o Ricardo. Quando tu tens Sérgio Pérez, que acabou aqui em 10º lugar, certo? Esse é que é o motivo, não é? Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Agora, antes de irmos à nossa rúbrica, eu queria dar aqui 2 pontos importantes. Também dar os parabéns a Rui Marques. Certo. Acaba por ser, foi a sua primeira corrida enquanto diretor. Os pilotos elogiaram. Foi? Boa, muito bem. Disseram que ele fez boas alterações e percebemos o que ele queria e concordámos com elas e correu tudo bem para já. Ótimo. Já era o diretor de prova, quer da Fórmula 2, quer da Fórmula 3. Sim. É o nosso segundo português como diretor de prova na Fórmula 1, mas é a primeira vez que é o diretor de prova. Quando foi o José... Eduardo, como é que ele se chama? Eduardo qualquer coisa, falta-me o segundo nome. Pronto, mas quando foi... Eduardo Freitas, exatamente. Quando foi o Eduardo Freitas foi diferente, havia aquela direção de prova bipartida, pronto. Eu acho que esse é que foi o problema. O Eduardo Freitas nunca pôde fazer bem o trabalho dele à maneira dele, também nunca quis largar o menino dele, que era o Eck, e bem, porque acaba por ser o menino dele, foi ele que fez ele acaba por ser o Charlie Whiting do Eck, porque foi ele que fez as regras. Malta não tem noção disso, mas o nível do Eduardo Freitas no EC era o nível do Charlie Whiting na Fórmula 1. Ele basicamente ele é muito respeitado por todas as equipas, todos os engenheiros, pilotos houve essas condicionantes e por isso é que também acabou por não resultar tão bem e acabou por ser mudado. Agora sim, temos um diretor de prova português, só ele, e esperemos nós que corra bem. Acredito que sim, conforme tem corrido bem na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Exatamente. E pode ser que ele venha resolver aqui algumas coisas que nós vamos sempre criticando. Além disso, e fazendo um bocadinho de futurologia, começaram a sair algumas notícias também sobre a aprovação da General Motors na Fórmula 1. Resta saber aqui, está um bocadinho incógnito, se será Andretti GM, se será GM. É assim, supostamente, pelos últimos relatos que eu vi, teremos uma equipa em 2026 que se chamará Cadillac F1 Team, que terá motores GM a partir de 2028. E Ferrari entre 26 e 27, né? Certo. Aqui deixa-me um bocadinho no ar a questão Andretti, mas eu acredito que será certamente, porque a GM não me parece que queira também embarcar nisto sozinha. Certo. A Andretti tem muita experiência a nível mundial. Mas achas que a Andretti não vai ter o nome na equipa? Se for uma forma de entrar... Não vejo porque não. Lá um autocolante a dizer Andretti. Não vejo porque não, exatamente. Não vejo. A equipa chama-se Cadillac F1 Team e tem lá o símbolo da Andretti à frente. É uma forma de entrar. E a partir do momento em que entrou, depois mais tarde até pode ser. Não, eu acho que basicamente o que vai acontecer, na minha opinião, a entrada vai ser assim e no final vais ter Andretti e Cadillac F1 Team. Está resolvido. Ou então, Cadillac é Andretti F1 Team. E vão dizer, ou então, e se for isso, ou é um main sponsor. Exato. E está tudo bem. E não pagam nada, se calhar. Sim. É só para dizer que é main sponsor. Isso são proformas que depois podem acontecer. Acho que a ideia é entrar. Acho que a GM não entraria sem a Andretti. Isso é uma notícia espetacular. Pelos acordos que foram acontecendo. Malta, não sabemos. Pode às vezes até mesmo não ser a Andretti. Sim. Mas eu vejo isso difícil. Até porque a GM não tem o poder que outrora já teve. E portanto também está a fazer isto. Mas por isso mesmo, a renovação Cadillac, a elevação da marca Cadillac está a tomar um nível espetacular. Se eles não fossem ter o esforço, até porque os carros que a Cadillac neste momento está a apresentar no mercado, se eles não fossem ter um nível, se eles não fossem ter o esforço de fazer o motor, que inicialmente não estava previsto fazer motor,
aí eu até acredito que pudesse ser uma equipa só da GM. Sendo que eles vão se esforçar a fazer o motor, Eu também. há que dividir aqui um bocadinho de esforço para serem bem-sucedidos e um pouco replicar a ideia Ford. que existe. Não, a ideia que existe já com a Cadillac noutros, com a GM, certo, digamos assim, com a noutros, GM, de outros campeonatos. A Corvette era, ainda era na altura os LM GT, Agora são quer LMG. AM, quer Pro. Agora são os LM GT3. Sim, mas antigamente com aquelas regulamentações era uma equipa GM. Equipa GM. Também vendia carros a equipas cliente, mas tinha a equipa GM e que depois acabou por acabar. Ou seja, existe uma equipa oficial, Isso foi mais mas não é. Mas isso foi mais por culpa das regras, não é? Também, mas aconteceu já nos últimos anos das regulamentações anteriores. Ou seja, já não era uma equipa oficial GM, era sim uma equipa patrocinada e pela GM, modelo seguido também ele na categoria principal, quer do IMSA, quer do WEC, com a Ganassi, agora também vai deixar de ser, mas com a Ganassi a ser a equipa que era a equipa oficial Cadillac, que era também a GM, a Corvette também é da GM. Portanto, um pouco seguindo o mesmo raciocínio, acho que fazia sentido a entrada na Fórmula 1 com a Andretti por tudo o que aconteceu e por manter também a linha de raciocínio que acontece já noutras categorias. Mas vamos ver. Em todo caso, seja com a Andretti, seja sem a Andretti, esperemos que estes rumores sejam verdade e que finalmente tenhamos mais uma equipa, verdade porque são mais dois lugares, sabes que eu acho e estamos que a precisar. Foi muito proporcionado. E nós, no futuro, depois do campeonato acabar, vamos ter a oportunidade de falar disto bem, mas isto também é muito, muito patrocinado pela entrada fora. Sim. A GM tem de responder, não é? E é aquilo que nós falámos quando... E isto está muito ligado também ao facto de as mudanças que aconteceram na Liberty Media. Claro, também, exatamente. As polémicas que existiam. John Malone acaba por tirar o CEO anterior e assumir casos ele. que supostamente o Senado norte-americano começou a investigar. Quis investigar. Ou seja, houve aqui coisas que nós depois, malta, poderemos explicar mais com calma, sem improvisar. Mas só deixar aqui a nota do que aconteceu. Mas acho que é uma notícia espetacular, porque é GM, não é? E lá está, como eu acho que isto é muito também resposta à Ford. Temos a GM, nota-se que tanto no IMSA como também no WEC, nota-se que quer elevar a marca Cadillac, nota-se que quer internacionalizar a marca Cadillac, porque basta olhar, malta, para os carros que eles produzem, estão num nível brutal, são muito bonitos, muito bons, e eu acho que lá está, a maior palco que a Fórmula 1 não existe, não é? Acho que acima de tudo é isso. E no fundo capitalizar um bocadinho também o sucesso da Fórmula 1 que tem neste momento. E aproveitar que a Fórmula 1 quer muito o mercado americano. Exatamente. Eles aproveitam também, que são muito tendo bem a Ford e tendo a GM. E quem sabe que um autocolante atrás, estamos aqui a falar um bocado das relações entre a Ford e a resposta da GM, se calhar o último autocolante colado na traseira do Asa dizer Toyota não trará umas Hyundais ou a vida para... Veremos, eu estarei muito interessado, porque eu sinto que quando uma dessas duas marcas entrar na Fórmula 1, a outra irá responder 100%. Sim. Por isso, malta, acho que a Fórmula 1 está bem de saúde e recomenda-se. E agora sim, para terminar, até porque nós já falámos um bocadinho sobre todos estes pontos, ir à nossa rúbrica. Para mim, se calhar começávamos pela surpresa. Para mim a surpresa é a Mercedes. Embora eu já suspeitasse, e nós comentamos isto, as temperaturas baixas e tal, a Mercedes poderia estar melhor, mas daí até ser o melhor carro é diferente. Fico só com pena de que não sei se deste conta, mas o Hamilton nas declarações finais diz: o carro estava muito bom e nós não sabemos bem porquê. Essa parte é que me assustou um bocadinho. Certo, eu também eu fixei essa também. Exato, ou seja, é um bocado
Exato. Estás a ver aquele meme em que tem um ponto de interrogação? Sim, sim. É um bocado assim. Exato. Não sei bem o que pensar, não sei bem se hei de ficar ou E não acho. ele também pode não saber porque também já não vai estar lá para o ano. Exatamente, porque eu fiquei um bocado a pensar se foi algo que ele disse de propósito, mais para uma chegazinha. Sim, mandar uma boca. Totalmente normal, não é? Ou então se foi mesmo genuíno e do próprio da garagem, quase uma transmissão do que é que a garagem sente. E se for isso também é um bocado Exatamente. problemático, não Exato. é? Mas eu acho que foi mais o lado de provocar. Sim, Como quem diz, vocês, mas em todo caso, nós ganhámos, mas eu vou-me embora, mas vocês também ainda não estão assim tão bem, não é? Veremos. Por isso, mas acaba por ser a surpresa do fim de semana. Eu concordo a 100%. Só quero dar aqui uma nota para um piloto que vai sair do Mundial Fórmula 1 e acho que teve aqui, se calhar, a sua última grande aparição nas câmaras, em que tivemos o Guan Yu Zhou finalmente a conseguir passar na qualificação para uma Q2 e durante a corrida esteve ali na tentativa de angariar um pontinho no para final, casa, não é? Mas depois acho que foi sem dúvida notou-se muito que no melhor fim, que o colega de equipa. Sim, muito melhor que o colega de equipa e no final notou-se que o Sauber não tinha mesmo capacidade para mais, mas acho que ele faz metade de uma corrida fenomenal. Sim. Fenomenal. Depois, se calhar, os outros carros, à medida que o carro foram ficando mais leves, se calhar notou-se que houve uma quedazinha do pace do Sauber e os outros subiram. Sim. Mas deixar aqui nota para o Guan Yu Zhou, que pronto, lá está, nunca foi um piloto que convenceu. Sim. Na Fórmula 2 ganhou algumas corridas sim, mas veio para a Fórmula 1, ok, acho que já poderia ter saído há mais tempo da Fórmula 1, mas... Se bem que ele o ano passado faz uma época muito boa. Razoável, lá está, acho que também fica muito porque... Esta é a única temporada, a meu ver, esta é a única temporada do Zhou em que ele desilude. Porque, sim, principalmente na época passada, ele durante muitas vezes fez o melhor trabalho que o Bottas. O Bottas é que conseguiu o ponto, mas o Zhou, a meu ver, faz uma época muito melhor que a do Bottas. E com prestações muito boas. Mas eu não sei este ano não sei o que é que aconteceu. Mas eu não sei se ele já se ele já estava desmotivado, se o que é que era. Mas o Zhou esta época não aparece. E é assim, se tu não apareces, como é que eu posso ter confiança que tu para o próximo ano vais aparecer? E é por isso que eu percebo o que diz isso do ano passado do Zhou, mas eu também não consigo dizer será que não era o Bottas que estava a fazer aquele trabalho que nós falávamos do Hamilton, de ter vários experimentos e por aí fora no Sauber. Se calhar não faz, não sei. Percebes o que não tenho muito dizer? essa ideia. Mas sim, mas não sei. Nunca saberemos também. Exato, também nunca saberemos, exatamente. Avançando aqui para a desilusão, a minha desilusão tem que ser, e um pouco desdoentamos isto um bocadinho há pouco, tem que ser McLaren. A McLaren não é a McLaren, mas é o piloto, é o Piastri. Não, a McLaren a mim, eu coloco aqui a McLaren porque para mim a McLaren acho que eu senti que não apareceu este fim de semana. Certo. Nunca teve pace, nunca nem numa volta só, nem em ritmo de corrida. Acho que a McLaren sofreu daquilo que nós falámos. Acho que estão no luto. Certo. Acho que esta foi a corrida do luto. Também é verdade. Eles perceberam perfeitamente que perderam o campeonato no Brasil, ficou claro. Mas a questão é que eles têm um para ganhar. O Max ganhar o campeonato era um pro forma. A questão é que eles tinham o campeonato de construtores muito encaminhado e neste momento a coisa já não é bem assim. Nós se formos aqui ver, temos aqui a McLaren em primeiro com 608 pontos e a Ferrari em segundo com 584. Isto nós estamos aqui a falar 84, 94, 22 pontos de diferença. 22 pontos de diferença com duas corridas até ao final, sendo que uma delas é sprint, não é nada. E se formos ver pelas últimas mesmo corridas, que nem fosse sprint, no Campeonato do Mundo de Pilotos há muitos pontos em jogo. Exatamente. Se formos ver pelas últimas corridas, em Austin a Ferrari faz praticamente o dobro de pontos da McLaren, no México idem aspas, no Brasil ficou ela por ela, a McLaren ganhou 7 pontitos e aqui voltam a fazer quase o dobro dos pontos da McLaren. Se continuarmos esta demanda até ao final, a Ferrari poderá ser campeã do mundo.
Eu acho que este fim de semana foram duas coisas. Para só dar um toque na McLaren, que foi, eu concordo a 100% que eles estavam de luto, basicamente, e notou-se desânimo por aí fora, e lá está aquilo que nós falámos, o psicológico comanda muito. Sim. E eles não se conseguiram, os próprios pilotos também não se conseguiram subir o nível, não é? A confiança não estava lá. E depois, eu acho que também sofreram muito aquilo que tu falaste no início do podcast, que foi, são um carro que funciona muito bem com as temperaturas mais elevadas, por aí fora, consegue facilmente colocar. E aqui sofreram desde o início. Sofreram do contrário. Em muito frio, dificuldade em colocar temperatura. Mas olha, a minha desilusão vai para Oscar Piastri. Não vou ser muito estendido depois até no final, mas eu acho que o Oscar Piastri, desde que viemos daquela pausa ali desde Baku? 3 semanas, aquelas 3 semanas até aos EWA. Sim. EWA. Até aos Estados Unidos da América, ao Texas. A partir daí não apareceu. Piastri desapareceu. E acho que eu estou desiludido para já com ele, sendo que lá está, como sabem, malta, para além de eu não gostei muito do tipo, lá está, e já falámos sobre isso nos outros podcasts, na situação com o Norris, nós isso já falámos, mas ultimamente tem-me desiludido bastante, não tem correspondido às expectativas. Temos um Lando Norris que tem ultimamente carregado a equipa, e não há outra coisa a dizer, porque estamos a falar de uma equipa que era dominadora, quase, não era dominador porque não ganhava, mas tinha, na minha opinião, um carro que podia ser dominador, certo. Ou que, se não era dominador, podia ganhar as corridas fácil, entre quase. Não tinha nenhum carro dominador, mas tinha um carro que melhor. Corrida sim, estava lá. Podia lutar pela vitória. Exatamente, estava lá. Enquanto que as outras não eram bem assim. Exatamente. Eram mais inconstantes. E ele, nas últimas corridas, desapareceu. E acho que merece aqui o meu toque, porque já o elogiei aqui e acho que agora merece ser criticado. E acho que, sinceramente, estou um pouco estou mesmo desiludido. Porque acho que ele está muito abaixo da forma. Certo. Temos o Lando Norris por vezes apagado. Muito apagado. Temos o Lando Norris por vezes a lutar pela pole position e ele faz um 7º lugar. Exato. Durante a corrida anda a lutar com o 8º, 9º. Sim. Nem perto do Lando. Acho que tem de fazer mais o Piastri, porque já mostrou que é possível, que já mostrou que consegue, que é um quando piloto é possível, candidato por ele, não é? a ser campeão do mundo, na minha opinião, e acho que já mostrou esse valor. Não consecutivamente, mas já mostrou o talento para isso. E acho que as últimas corridas têm sido muito más e surpreende-me um pouco até a mídia estar tão calada sobre o assunto, sobre isso, principalmente os britânicos, que o colega de equipa é o Lando Norris, não é? Mas se calhar os britânicos estão mais preocupados com a garagem prateada e que para o ano virará, não é? E não olham para o Norris como esse próximo, não é? E o Russell sofre do mesmo problema, acho eu. Mas são outros assuntos. Exato. No final das contas, acabamos com a confirmação. Tem que ser Max Verstappen. O campeão do mundo. É o campeão do mundo. É a confirmação. É o 4º título. E este, eu acho, lá está, nós, como tu disseste, nós comentávamos, é o título da confirmação. Eu olho para este título e ele teve de o conquistar, não é? Sim. Ok, que o ano passado 22 ele também, e 23, ok, que ele também teve de o conquistar, porque é preciso terminar as corridas e por aí fora, mas tu sentes sempre que 21, quando não é... 21 acabou por haver a polémica que houve, 22 as primeiras 6 corridas. Sim, mas em 21 ele ganha metade das corridas. Mas não deixa de ser um piloto... Um carro do adversário que era tão dominador como o dele. Sim, mas não deixa de ter sido um campeonato controverso. Sim, é difícil. 22 houve luta nas primeiras 6 corridas, mas depois não houve história nenhuma. Então a partir do meio da época... não havia história, verão, portanto ganhou com tranquilidade. 23 nem se fala. Este ano, mais uma vez, o início foi dominador completamente, mas depois teve que o ganhar e teve que manter a vantagem, teve que manter a distância, teve que pontuar, teve que não falhar e assim foi. E assim o fez e assim conseguiu e é o campeão do mundo de 2024. Exatamente. E com isto terminamos o podcast. Uns parabéns ao Max. Com os parabéns para Max Verstappen e por consequência também para a Red Bull. Claro. Provavelmente não será campeão de construtores, mas não deixa de ser. Seria um volte-face sim, brutal. Não, é assim, para conteúdo de
de conteúdo de podcasts e tudo mais, redes sociais e da seria própria brutal. Netflix, seria algo surreal se a Red Bull agora fosse campeã do mundo. Mas não deixa de ser o carro do campeão do mundo. Exatamente. E é campeão do mundo, não é? E como tal, fechar com os parabéns a Max Verstappen e também a Red Bull. E para a semana, cá estaremos, malta. Exatamente, para analisar o Grande Prémio do Qatar. Isto agora irá ser um instantinho, porque teremos 15 dias, mais 2 corridas, e também estaremos no final da temporada. E já estamos em rescaldo. Já cheira a final. Já estamos em rescaldo e já estamos a contar os dias para o início da próxima temporada, que vai ser demais. Esperemos. Mas ainda vamos terminar vamos aproveitar este grande campeonato, que foi um grande, e tem sido e ainda é um grande campeonato do mundo de Fórmula 1 2024. Malta, desejamos uma boa semana e até para a semana para a análise do Grande Prémio do Qatar. Boa semana, malta.